Então, o tema hoje é mediunidade. Eu não quero falar só da mediunidade, eu quero falar da mediunidade e todo contato espiritual. Então, como que é o nosso contato espiritual? Eu trouxe aqui uns bullets aqui super rápidos pra gente só entender. Eu nem vou passar por isso pra não ficar muito técnico. Mediunidade, assim, eu peguei aqui o conceito de várias, do budismo, da Rosa Cruz, do espiritismo, candomblé, umbanda. Não vou falar de cada um, porque todos têm ali um princípio básico em comum, que é o que? A mediunidade é um intermédio, por isso fala médium, né? Então é um intermédio do plano físico com o plano astral. Quando a gente faz esse contato, quando nós servimos de intermédio entre esses dois planos, essas duas dimensões, a gente está falando de processos mediúnicos. Segundo o Espiritismo, todo mundo é médium. Só que tem pessoas que têm essa mediunidade já desenvolvida sem precisar fazer nada. E tem pessoas que vão desenvolvendo ao longo do tempo. A mediunidade, ela tem níveis, né? Então, a gente pode classificar, mas eu acho que não é uma coisa assim que precisa, sabe? A mediunidade, sei lá, nível 3, 4, não. Mas é níveis de intensidade, né? Ou abertura. Então, tem pessoas que têm a mediunidade muito aberta, outras mais ou menos, outras mais pro médio, outras mais para menos do médio e outras têm bloqueada, mas tá ali. E por que todo mundo é médium? Porque a nossa essência é do espírito. Então a gente sempre vai ter uma conexão espiritual. Só que às vezes a gente tá tão identificado com essa vida material que a gente tem dificuldade. Tem pessoas que fazem muito naturalmente, tem pessoas que não. E quando a gente faz. Quando a gente entra em alguma religião, doutrina, crença espiritualista, geralmente tem ali uma possibilidade de você trabalhar dentro desses locais, desenvolvendo a sua mediunidade, tá? Beleza. Bom, por que eu quis trazer esse tema aqui? Esses dias eu tava pensando sobre, mas é uma coisa que tá acontecendo muito aqui no TikTok. Tem muita gente falando, eu não sei se é porque é um tema que me interessa, né, que é a cartomancia e o tarô, mas eu percebo que aqui nessa rede as pessoas vendem muito trabalho de cartomancia e tarô, fazendo um link com a espiritualidade. Gente, é bem comum, é muito comum, né, os cartomantes terem ali uma mentoria mesmo de uma entidade espiritual. Geralmente é uma cigana ou é uma pombogira, né? Podem ter outros também, mas geralmente são essas duas falanges que trabalham com a cartomancia, né? E o tarô. Não, lembrando que não é todo tarólogo e nem mesmo cartomante que tem ligação com o espiritual. Não necessariamente você tem que estar em alguma religião. Eu sou cartomante taróloga e eu não estou em religião nenhuma. Mas eu tenho ligação também com uma cigana, né? Que me iniciou no tarô. E que engraçado, né? Ela me iniciou no tarô e eu vim jogar baralho cigano anos depois que eu jogava tarô já. Que eu tirava as cartas com tarô. Mas enfim, não é. Então a gente tem, é bem comum a gente ter essa ligação com alguma entidade espiritual. Porém, eu percebo, eu sendo tarólogo e cartomante há uns 10 anos já, eu percebo que a galera exagera, né? Elas aumentam um pouco essa questão do contato com a espiritualidade para conseguir chamar mais atenção ali, né? Eu tenho, né, uma espiritualidade que responde tudo para todo mundo. Beleza, como eu falei, eu também tenho essa ligação. Mas eu percebo que não só nessa parte do tarô e do baralho, mas na internet no geral, as pessoas vendem. Ah, também tem a questão das pessoas que trabalham com trabalhos mágicos, que falam que tem todo um grupo espiritual trabalhando. Também acho que é assim. Mas não é bem como as pessoas falam, que é a mediunidade deles. Mediunidade que tem esses vários níveis que eu falei. Por quê, gente? Ao longo da minha vida, eu conheci algumas pessoas com mediunidade ostensiva. O que é a mediunidade ostensiva? É a mediunidade que é totalmente aberta. A pessoa vê espírito o tempo inteiro como vê encarnados. Ou a pessoa ouve espíritos o tempo inteiro como elas ouvem pessoas encarnadas falando com elas, tá? Essas são as principais. Ver e ouvir são as mais intensas, né?
Gente, é uma coisa muito diferente do que a gente vê aqui na internet, a galera falando. Você não escolhe. Da mesma forma, é como se você estivesse no centro da cidade. Pensa assim, uma cidade bem cosmopolita, sei lá, o centro de São Paulo. Bem no centro de São Paulo, no Brás. E aí você tá ouvindo aquelas pessoas falando, todo mundo ao mesmo tempo. Você consegue controlar o que essas pessoas estão falando? Você não consegue. Você não consegue mandar todo mundo calar a boca porque você tá ouvindo todo mundo. Você só quer ouvir um ou outro. Você não consegue. Você consegue colocar um tampão no seu ouvido? Consegue no seu ouvido, porque ele é físico. E quando a gente está falando de um ouvido espiritual, que não importa o quanto você tampe seus ouvidos, você vai continuar ouvindo, porque não é o seu ouvido físico que está ouvindo aquele plano espiritual. É os seus ouvidos, se é que existem, espirituais. Os olhos, a mesma coisa. Se você é clarividente, não adianta você fechar os olhos, você vai continuar vendo. Então, não tem controle fácil. Não tem controle fácil. Então, as pessoas aparecem aqui falando disso como se elas tivessem assim: não, ó, eu quero ver esse eu não quero. Agora eu quero ver esse eu não quero. Agora fala comigo fulano não fala. Não é assim, gente. A mediunidade mais comum, que é essa da maioria da galera, é uma mediunidade mais intuitiva e com palavras soltas. Então, você ouve, minha cigana tá falando, é uma frase, é uma palavra. Aí sim, você ouve. Se você tiver essa mediunidade, né? Eu sou clariaudiente. Eu ouço assim. Já tive momentos, e graças a Deus que ficaram no passado, mas eu já tive momentos de ter em completo desequilíbrio. Eu falo pra vocês, eu não ia durar 6 meses naquela situação. Não ia durar 6 meses. E não ia durar, fica na imaginação de vocês o que eu quero dizer com isso. Não tinha condição. Nas vezes que eu fiquei mais em descontrole na mediunidade, eu fiquei assim uns 3, 4 meses. Não tinha a menor condição. E eu conheci pessoas que já estão bem, né? Estão em controle porque estão trabalhando. Eu vou falar disso mais na frente. Então, eu não conhecia elas, essas pessoas que trabalharam no centro espírita que eu trabalhei na época que elas estavam com a mediunidade em total descontrole. Eu conheci quando elas já estavam trabalhando no centro, então elas continuavam vendo bastante, mas elas já estavam acostumadas. E porque elas trabalhavam muito no centro espírita, muito. É muito louco isso, eu não vou me adiantar, vou falar disso mais na frente. Por conta disso, ela conseguia ver menos. E o que ela via não era tão pesado. Mas, gente, eu acho que desde que eu comecei a gravar vídeos aqui na internet, eu comecei a ter mais clientes, mais consulentes do tarô desconhecidos, né? Porque antes eu tinha conhecidos ou conhecidos dos conhecidos, né? Pessoas que conheciam consulentes meus que tinham me indicado, que vinha tal. Então sempre era de meio que uns meios assim que eu ia conhecendo. Na internet não, alguém te manda uma mensagem, você não sabe de onde surgiu aquela pessoa, você não sabe nada dela, e é assim, né, os clientes da internet, os consulentes. Então, de todo esse tempo que eu tô, sei lá, já tem 3 anos que eu tô na internet e vem consulentes meus da internet, eu acho que eu atendi 3 pessoas com uma mediunidade muito ostensiva. E vocês não têm, quem não tem gente assim na família que tá aqui, ou que não é assim, vocês não fazem ideia. Gente, vocês não é nada do que falam aqui na internet. A pessoa está em completo descontrole. A pessoa está em completo sofrimento. A pessoa não tem paz. Ela pensa em se desviver o tempo inteiro, porque ela não consegue, ela não tem paz. Eu atendendo essas pessoas, e uma menina em específico, ela não conseguia prestar atenção em mim, porque as vozes não paravam. E ela via coisa o tempo inteiro. E ela morava num lugar no interior, eu nem lembro qual era o estado, mas é aqui no Brasil, né? Mas era o interior, era algum estado do norte. Eu não sei se era Roraima, se era Rondônia, mas era no interior desse estado que já é longe. E não tinha centro nenhum, não tinha terreiro, não tinha nada. Ela falou que só tinha igreja evangélica lá. E na igreja evangélica, toda vez que ela ia, o pastor queria exorcizar, tirar o demônio do corpo dela. Então ela parou de ir. E ela via muita coisa na igreja também, então ela nem conseguia mais ir. E essa menina, eu falando as coisas pra ela do jogo, ela não conseguia nem prestar atenção em mim, porque ela ficava, você percebia que ela tava
Ela tava vendo coisa, ouvindo coisa, daqui a pouco do nada ela começava a chorar pelas coisas que ela tava ouvindo. Gente, em completo descontrole. Eu falei pra ela, você precisa urgente num psiquiatra pra tomar alguma coisa. Porque tem uma hora que não adianta. Tem uma hora que tá tão descontrolado que não adianta você ir num terreiro, ir no centro, só fazer isso. Você precisa primeiro acalmar a sua mente, desligar. E o tratamento medicamentoso, né? Lógico, com acompanhamento, especialista, né, de médicos e tal, ele é a solução. A pessoa precisa dar uma desligada em algumas coisas da mente dela para que ela não pire, não faça uma besteira, não vá não parta para uma ação desesperada. E eu fiquei muito preocupada com essa menina, mas ela tinha, gente, assim, ó, eu com a minha mediunidade, que não é ostensiva, eu senti, assim, ela tinha um brau nas costas dela, assim, ó. Ela estava muito, infinitamente carregada. E eu falei pra ela, o que você fez, né? Ela não conseguia falar. Eu falei, tudo bem. Tipo, eu nem quero saber, na verdade. Né? Mas eu não falei isso pra ela, não. Mas o que eu falei pra ela foi assim, ó, você precisa se vincular a alguma coisa, você precisa de ajuda, primeiro médica, já que você não tem nenhum lugar aí. E depois tenta viajar para um estado, alguma coisa, para uma cidade próxima que tenha um centro espírita, que tenha um terreiro. Precisa tirar essas coisas de você. Porque não, você, tipo, ela não ia aguentar, gente. Eu espero que ela tenha aguentado, mas do jeito que ela tava ali, difícil. Ela não falou que queria fazer nada, tá? Mas ela falava assim, eu não consigo fazer nada. Ela tinha dado o filho dela pra mãe dela cuidar, porque ela não tinha mais como. O marido dela tava na caridade cuidando dela, porque ela, tipo, descontava tudo nele. Então ela falou assim, eu não sei nem como ele ainda tá comigo, porque parece que tudo que tá comigo tenta atingir ele. Total desequilíbrio. Uma outra, a mesma coisa, e o outro era um rapaz que é brasileiro, mas ele mora no... Inclusive, ele foi indicação de uma menina que me acompanha aqui, que ela ficou com ele uma vez, tal, e ele virou meu consulente. Ele mora em Portugal, ou é na Suíça, uma coisa assim. Mas ele é brasileiro. E, gente do céu, coitado também. Muito complicado. Então, sabe, a mediunidade ostensiva, gente, é um karma, assim, ó, é um karma, é uma coisa pesadíssima. E quando a gente vai ver os famosos, os médiums famosos, a gente fala assim, ai, que legal, Chico Xavier era médium, não sei o quê. Por que Chico Xavier, gente, tinha aquela aura santificada? Porque, aí eu vou entrar num ponto aqui. A mediunidade, quando tá nessa ostensividade, não é um presente. Tem duas opções aqui nesse caso. Ou é uma missão muito forte, a espíritos muitíssimo abnegados, como o caso do Chico Xavier, vem com essa missão porque ninguém dá conta, com missão, eu bato no peito, joga aqui que eu mato. Não, então o cara, tipo, ele se garante, mas se garante com muita ajuda, porque ele também teve os momentos dele ali de deslize, né? Ou quase deslize. Um Jesus da vida, enfim, esses caras aí, né? Essas mulheres muito, né? Tipo, muito já, que missionários mesmo. Ou você vem com aquilo já no teu DNA, porque você, né? E aí que eu entro, eu tô trazendo, assim, de vez em quando, algumas frases soltas, um pouquinho eu coloco nos temas, porque eu ando muito preocupada, né? Meus seguidores amados, queridos, né? Seguidores não, que ninguém segue ninguém. Meus colegas queridos que a gente conversa aqui, eu me preocupo muito com a banalização da espiritualidade. Eu acho que tem que sim ter uma democratização da espiritualidade. É muito bom que todo mundo tenha acesso a isso, ao conhecimento e tudo mais, mas não a banalização. E tá banalizada, assim, demais, cada vez pior. Porque as pessoas ficam tratando de demandas, de trabalhos espirituais, de amarração, de feitiços, com uma banalização muito focado no dinheiro, quem tá fazendo, e quem tá pedindo, como existe esse tabu de, pô, você não pode falar mal, é muito... Ah, essa daí é a pessoa que só pensa em moral, né? Aquela pessoa que dá moral, os gratiluz, não sei o que, anda ouvido, não existe certo e errado, anda não sei... E aí você minimiza a importância daquilo que está sendo feito, então as pessoas ficam comprando e pagando trabalhos espirituais, achando que você tá comprando bala ali na esquina, tá comprando uma brusinha ali na Shein. E, gente, tem coisas que você vai ver o resultado, e, de novo, não tô aqui moralista de jeito nenhum, faz o que você quiser.
né? Faz o que você quiser. Você não vai me ver no perfil de ninguém aqui criticando quem tá fazendo feitiço, quem tá fazendo não sei o que. Faz o que quiser. Mas como eu tô aqui na minha live, eu aproveito para alertar algumas coisas. Porque a gente vê, por que essas pessoas vêm com o próprio inferno pendurado nas costas dela? Ai, porque Deus quis assim. Uma hora a conta chega, tá? E essa conta, quando a gente pensa que somos espíritos imortais, essa conta não precisa ser aqui, nessa vidinha de 80 anos, né? Agora você fala, por que uma pessoa vem com o próprio inferno nas costas, você não consegue olhar pro lado, você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue falar com as pessoas, a pessoa tá falando com você, você não consegue se concentrar naquilo que a cartomante tá falando, porque tem tantas vozes ao redor que você não consegue se concentrar naquilo que a pessoa encarnada tá aqui falando na sua frente. Você tá olhando pra ela, daqui a pouco seu olho volta assim, ó, eu tô vendo um ser de 3 metros aqui na minha... Você entende? Então, gente, é muito complicado. Tem pessoas que não é não é missão, não é acaso. Tem pessoas que não tinham que fazer. Ah, o mentor não ajuda. Tem coisa que não tem que fazer. Fica ali impresso no teu DNA. É vivendo, é encarnando muitas vezes para você ir depurando, tá? Não tem o que fazer, não é castigo. Tem coisa que não tem que fazer. É igual o Saulo fala uma coisa que é curiosa. Ele fala assim, você vai entrar no mar da Praia de Boa Viagem, lá em Recife, que é lotado de tubarão. Não tem que fazer. Ai, por que nenhum salva-vidas veio me salvar? Pô, como que o salva-vidas vai te salvar? Ele vai entrar lá no mar lotado de tubarão pra te salvar? O máximo que vai fazer é esperar quando os tubarões se afastar pra te pegar. Ou então, se for só um, ele tenta. Agora a gente tá falando de uma pessoa que tá com o próprio umbral nas costas. Não tem que fazer. O que eles conseguem fazer é assim, ó, vai encarnar, minha filha, porque aqui você tá sendo massacrada, torturada eternamente lá no astral, né? A pessoa vai ser torturada eternamente. Então, assim, ó, o que eu posso fazer por você é fazer você encarnar. E aí você ande na linha para que eles não te achem, porque eles podem te achar, vocês têm vínculos, vocês têm contratos espirituais. Quando a gente faz certas coisas, são contratos. E vocês sabem disso, eu não tô falando nenhuma novidade. Né? Quem estuda um pouquinho lá os demônios da Goécia, quem estuda um pouco de bruxaria, sabe? Ninguém esconde isso. Mas como que a pessoa que faz isso acha que é o contrato? Como que ela acha que é o contrato? Que basta pagar R$ 50 pra cartomante na internet, tá pago. Aí eu fiz minha parte, agora a entidade tá... Ufa, tô kits com a entidade aqui. O que a entidade vai fazer com R$ 50? Ela vai embolar e tacar na tua cara 50. Quem recebeu R$ 50 foi o TikToker aqui, não foi a entidade que fez lá o trabalho pra você, que fez teu marido voltar em 7 dias. Que fez teu chefe de não sei o que dar fim no teu concorrente lá do trabalho. Então, assim, fica lá, você fica com uma dívida, e aí fica ali. Ai, como que resolve? E, gente, depende de muita coisa. Com quem você fez esse contrato? Como que foi esse contrato? O que você teve, né? O que foi combinado ali? E o principal, com quem você fez esse contrato? A relação com transtorno bipolar e mediunidade? Pode ter. Não é uma certeza. A vida tá tão tensa, gente, que as coisas que a gente vive aqui no material são suficientes pra gente desequilibrar psiquicamente, viu? Uma coisa interessante também, o inicial, a AP, é que muitas vezes questões do físico, questões materiais que fizeram você desequilibrar mentalmente ou emocionalmente, podem abrir sua mediunidade. Então, às vezes é o contrário. Por exemplo, não tem muitas pessoas em situação de rua que elas são adictas, né? Então, elas, muito tempo usando coisa, bebendo muito, elas abrem a mediunidade e ficou aberta. Você não vê um monte de gente na rua falando sozinho, né? E conversa, e gesticula, até tipo, vai pra trás como se alguém estivesse dando um tapa neles e tal. Ali ele abriu a mediunidade dele, com tantos traumas que viveu ali. Aí você fala, esquizofrenia, aí se mistura muito, né? Então aí fica muito difícil você saber o que é o que, né? A gente tá encarnado, a gente tem que tratar como uma doença física. Mas eu, como espiritualista, se eu tiver qualquer questão mental e psíquica e emocional, eu vou tratar nas duas frentes. Eu vou tratar com
a medicina do homem e eu vou tratar no espiritual também, porque geralmente uma coisa influencia a outra, independente do que gerou a outra. Você pode ter começado o desequilíbrio no físico, que estendeu ao espiritual, como o contrário, você pode ter um problema espiritual que foi pro físico. Independente, tem que tratar os dois. Danilo, Ju, na casa que eu tô, tem um espelho bem do lado da cama. Existe um problema nisso? Não é muito bom, Dan. Se fosse você, eu jogava um lençol na frente. Na minha cama, vocês estão vendo aqui, ó, ali é minha cama. Tá vendo que no meu quarto tem um monte de espelho. Tem aquele ali, tem aqui o meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa, ele fica quase do lado da minha cama, né? Ele quase fica do lado, assim, ele reflete os pés. Mas ele não reflete a nossa cabeça nem o tronco, ele reflete os pés. A lateral não é tão ruim. Se for exatamente na lateral, é um pouco ruim porque você pode virar a cabeça e dar de cara com o espelho. Agora, na frente da cama é péssimo, não tem. E em cima piorou. Gente, motel com aqueles espelhos em cima. Depois que eu fiquei mais entendida nesse assunto, eu falo, gente, aquilo ali é um mecanismo de sugar tuas energias, aquele espelho em cima da cama no motel. Em cima é o pior. Pior de tudo. Se tem um espelho em cima da sua cama, é o pior de tudo. E na frente é muito ruim também, assim. Tipo, a cama tá aqui, né? E você tem um espelho aqui na frente, muito ruim. Do lado não é tão ruim, desde que que não reflita o seu rosto. E por que isso? Porque espelhos são portais. Espelhos são portais. Então, não é, assim, certeza que vai ter problema se você tem um espelho ali. Mas, por exemplo, fica mais fácil o trânsito de espíritos ali se você tá refletindo seus olhos. É um negócio bem profundo. Não vou falar disso hoje, não. Mas espelhos, eles podem ser portais espirituais. Eles podem conduzir tua energia lá pra uma outra dimensão, se alguém tiver querendo puxá-la, né? E conseguindo. Não é todo mundo que quer e consegue, mas muitos conseguem. Jean, será que tem o perigo da entidade cobrar além do sacrifício que foi oferecido? Que sacrifício foi oferecido? Esse que é o ponto. Porque a maioria das coisas que eu vejo aqui, o sacrifício é um dinheiro. Tem sacrifícios que não, né? Que não é da internet, mas eu não vou entrar nesse ponto não, que é coisa muito pesada. Esses aí já tá pago, né? Entre aspas, porque você paga de uma coisa e descobre outra. Então, assim, você está sacrificando o quê? Aquilo que você está sacrificando gerou também uma pendência para você, né? Sobre aquilo que está sendo sacrificado. Agora, com a entidade que está fazendo o trabalho, não, já pagou? A depender do que seja esse sacrifício. Se você está falando pagar em dinheiro, não tá pago, não. Você pagou a pessoa que está fazendo o trabalho. A pessoa encarnada, entendeu? Não é só 7 anos, não, tá? 7 anos. Bota aí umas 7 vidas. Não, tudo bem. Depende, gente. Depende muito. Não dá pra gente ficar falando aqui. Não acredita em quem fala assim, não, é isso. Depende muito de tudo. É tanta variável aí que não dá pra falar disso numa live. Depende da entidade que você tá fazendo o trabalho. Depende do que você pediu. Depende de quem você é. Né? O que você representa para essas entidades. Depende de muita coisa. Às vezes é quase vitalício, assim. Você precisa fazer um monte de coisa ali pra soltar. Às vezes não sai nessa vida, você sai daqui. É muita coisa envolvida, gente. Danilo, amo todos os relatos projetivos, pois foi algo que me afastei totalmente. Nunca mais consegui fazer. Tá difícil mesmo, Dan, sabia? Agora que eu voltei, sabia? Eu voltei a fazer um pouco mais, assim. Mas eu percebi uma mudança interna minha, assim. Percebi não, foi quase... Foi um esforço mesmo, assim. Eu tava fazendo, tipo, uma vida muito automática. Eu saí do automatismo, sabe? E outra coisa também, vocês lembram? Você, Dan, tá sempre nas lives, você vai lembrar. Recentemente eu fiz uma live, acho que nem subiu ainda pro YouTube. Não coloquei lá ainda, que eu tô com umas 3 lives atrasadas pra colocar lá. Mas eu fiz uma live relatando que eu tava numa fase assim de meses, tá? Muito reclamona, sabe? E parecia que era uma coisa que se retroalimentava. Quanto mais eu reclamava, mais dava errado as coisas que estavam sendo o meu objeto de reclamação. Então eu não estava consciente de que eu que estava fazendo aquilo ali. A gente sempre sabe, quem é espiritualista sabe que as coisas não acontecem por acaso, mas eu não entendia que ponto que eu estava errando.
E o meu erro estava sendo em estar colocando muita ênfase, através da minha reclamação e da minha insatisfação, em cima da situação. Então eu estava alimentando aquela situação. Quando eu me dei conta que eu parei de fazer isso, um monte de coisa foi se resolvendo. Coisinhas que a gente não presta atenção, mas que fazem muita diferença na vida, como por exemplo isso. Não estava lembrando dos meus sonhos, não estava tendo projeção. Eu não conseguia nem fazer uma oração direito, eu ia dormir, acabava, tipo, começava a orar, daqui a pouco dava um som da morte. Eu comecei a conseguir ler mais, né, por conta do Clube do Livro também, que foi uma coisa boa. Então é uma série de coisas que a gente faz, que a gente vê mudanças. Vejo muita gente que vai para terreiros e só trabalha a mediunidade de incorporação. Às vezes sinto que nem todo mundo tem essa mediunidade. Ó, Mavambo falou que é médium de incorporação e adora não, e detesta incorporar. Geralmente é terreiro de Umbanda, eles, né, focam na mediunidade de incorporação. No Espiritismo, que foi onde eu me desenvolvi, a gente trabalha todas as mediunidades, até a psicografia. Que a psicografia, na verdade, é uma habilidade. A mediunidade na psicografia da clare... Não, não é, na verdade, né? Porque você não ouve. Tem gente que psicografa ouvindo o espírito e tem gente que psicografa com a mão mexendo, escrevendo. Você nem sabe o que vai sair. Ali você não tá ouvindo. Quando ouvir, sai uma palavra. Então a gente treina tudo. Eu já senti uma facilidade com psicografia. Minha irmã, ela é zero espiritualista. Ela, assim, ela acredita, porque minha família é espírita, né? Então, ela acredita em vida após morte. Ela também acha que vai desencarnar e vai continuar vivendo lá e tudo. Só que ela não mexe com nada disso. Zero. O marido dela é ateu, inclusive. E ela psicografa. Ela contou pra mim outro dia, cheia de vergonha. Ai, nega, eu tava sentada assim, trabalhando no computador, daqui a pouco a minha mão, ela falou que a mão dela, né, ela é destra, a mão dela começou a formigar, mexer sozinha, ela com a vontade de pegar um papel, que se controlou pra não pegar. Aí ela não aguentou mais, pegou um papel e começou a escrever um monte de coisa. Ela falou que foi uma carta muito triste, falando de sofrimento. Falei, você tava incorporando aí incorporando, não, você tava psicografando um espírito que tava muito triste. Ah, lá eu não quero, eu não gosto. E eu já tive, assim, também essa vontade de psicografar, mas eu nunca desenvolvi. Eu deveria, mas eu não cheguei nessa parte, assim, no espiritismo. A mediunidade, quando a gente fala dessa mediunidade ostensiva, de você ficar vendo e ouvindo espírito, é muito trash, assim, ó. E aí são essas opções que eu falei, né? Tem muita gente, eu não critico, gente, eu não julgo, porque eu já estive, como eu falei pra vocês, 4 meses nesse descontrole total da mediunidade, onde você não para de ouvir espírito falando com você. A sua vontade é arrancar teus ouvidos fora, você pegar um negócio assim, um tijolo e bater no teu ouvido para parar de ouvir. Você fala assim, seria 1000 vezes melhor eu surda do que ouvindo isso. Juro pra vocês, de tão enlouquecedor que é. Imagine a pessoa ficar ouvindo isso o tempo inteiro, ficar vendo o tempo inteiro. É muito desesperador. E tem pessoas que, e pior que funciona, tem gente que se converte para religiões muito extremas. Extremas, assim, muito. Muito. Ai, como que fala? Tem a palavra quando você é muito de religião. Fanáticas, né? As pessoas ficam muito fanáticas na religião. E geralmente, ou é o catolicismo, ou é o protestantismo, né? Os evangélicos. Porque, e aí, pior que resolve, mas a pessoa, ela fica extremamente fanática, porque é como se você estivesse ali o tempo inteiro se conectando com aquela egrégora da igreja, que é muito, muito, muito forte. A igreja, gente, não é porque nós não somos da religião, que nós não somos cristãos, que a gente vai falar que a igreja não tem a força espiritual. Eles têm muita força espiritual. Muita força espiritual. Muita força espiritual. Tá? Eu falo pra vocês. É bom, é mal. Eu acho que o homem mexendo ali transformou tudo numa instituição e tem coisa tão pesada no meio por conta do homem. Mas a egrégora é muito forte. Porque a maior parte do mundo tá ali, né, gente? Naquela crença do cristianismo, né? A maior parte do mundo tá ali, acreditando naquilo. Então, cria-se uma egrégora muito grande, muito forte. Então, muitas pessoas são atormentadas pela mediunidade, elas não conseguem dar vazão a isso, não conseguem controlar. Eu já vou falar como que a gente controla isso, a melhor forma, que é o motivo da gente... Não é nem o motivo, né? Porque eu expliquei que tem pessoas que não têm nem opção, né? Vem porque tem coisa aí... Vem porque vem, porque
né, teve aí, é uma consequência de ações passadas. Mas, então a pessoa não quer fazer o que precisa, o melhor caminho, o que precisa ser feito, que eu vou falar já, então ela vai pra religião. E ali ela vira uma pessoa extremamente fanática. E ajuda bastante. Só que assim, você tem medo da própria sombra, você não pode dar um deslize. Não dá um deslize. É uma loucura. Tem muita gente na igreja que vê espírito o tempo todo e ela acha que tá vendo demônio, né? Ela fica acreditando a isso, né? Os demônios ficam me atentando, né? Ela fica orando sem parar, orando. Então ela cria uma fé muito grande que ajuda mesmo. Mas é aquela coisa, ela não tem paz, nem de um lado nem de outro. Mas ela pelo menos se sente segura e eu não julgo. Como eu falei pra vocês, é desesperador muitas vezes. Então, entre isso e tacar a cabeça na parede, vamos ficar então com o fanatismo religioso melhor. Porque a pessoa que desencarna assim vai estar ainda. A situação não melhorou. Então vai estar encontrando tudo aquilo lá do outro lado. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas vou falar de novo porque cabe aqui no tema. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela é bem mais velha, tem 80 anos. Fez 80 anos esse ano. E desde que eu sou muito criancinha, essa pessoa, ela é atormentada por espíritos. E tem uns dois, mais ou menos, três. Uma vez a gente ficou sabendo quantos são que ainda tá com ela. Mas já faz muitos anos isso. Deve ter já uns 10, 15 anos que ela fez o último tratamento espiritual, que ela não deu seguimento. Acho que falaram que eram 4, eram 3 que estavam com ela ainda. E ela, gente. E aí, né? Ela, nossa, desde que eu sou criança, assim, pequena, minha mãe conta, eu já falando quem que é a pessoa, mas minha mãe conta que quando ela era criança, minha mãe era criança, minha mãe tem 68 anos. Minha mãe conta que quando ela era criança, ela já ouvia essa pessoa gritando horrores quando tava dormindo. Dormiu com os pais até uns 15 anos, porque era atormentada. Ou seja, a vida toda ela era atormentada por esses espíritos. E ela, quando ela fez uns 14 anos, a mãe dela, que morava na Bahia, todos eles são da Bahia, levou ela no candomblé, né? E lá eles falaram pra ela o que estava acontecendo, não falou ali muito, mas falou, ó, você tem um monte de coisa aí com você. E a gente tá ouvindo aqui, né, dos teus guias, que você precisa trabalhar. Você vê pra trabalhar que você tem mediunidade de cura. E aí ela começou a atender. E minha mãe fala que ela atendia que fazia fila na cidade delas lá pra atender e passar com ela. Ela incorporada. E ela atendia fazendo, gente, ela dava passes assim com as mãos que curavam. Tipo, curava problemas físicos nas pessoas. Tipo, fazia tratamento como se fosse hoje em dia a gente fala que é cirurgia espiritual, era tipo isso. Mas esses terreiros assim antigos lá da Bahia, aqui em São Paulo também, não tinha essa linha tão bem definida como tem hoje, e assim, particularmente um parêntese aqui, por isso que era tão bom. Porque eles pegavam o melhor de tudo, sabe? Era Jurema, era o candomblé, era Umbanda, era o espiritismo, era um pouco de catolicismo, que tinha lá um monte de imagem de Nossa Senhora, de santo, de não sei o quê. O negócio assim, pegava todas as melhores, o suco das egrégoras todas e atuava ali, era maravilhoso. Então, ela trabalhou ali alguns meses e ela fazia um monte de coisa. Ela tinha 14, 15 anos. E aí o que aconteceu? As pessoas. E aí tinha os dias, né, dos trabalhos, como toda casa espiritualista. E aí as pessoas, como tinham os dias certos, quando alguém tava passando mal, alguém tava doente, ainda era uma cidade no interior. Hoje em dia a cidade ainda é pequena, não tem um hospital na cidade, tem clínicas, mas se alguém passar mal assim pra ir no pronto-socorro, tem que ir pra uma cidade vizinha. Naquela época, então, gente, década de 50, não tinha mesmo, né? 50, 60. Então, quando alguém passava mal alguma coisa, eles levavam a pessoa na casa da mãe dela. E aí ela não queria atender de jeito nenhum. E ela sempre foi muito orgulhosa. Então ela morria de vergonha das pessoas lá na porta da casa dela, pedindo pra ela, né, ajudar e tal. Ela não atendia, não queria de jeito nenhum. E aí ela parou de ir no terreiro. Parou de ir e nunca mais. A única coisa que ela fez, o único período que ela trabalhou lá foi alguns meses. Minha mãe não lembra muito bem quanto tempo, mas foi menos de um ano. E ela ficou tão revoltada com aquela situação que ela veio para São Paulo, né? O irmão mais velho dela veio e aí ela veio na sequência
porque ela queria fugir daquilo. E ela nunca mais frequentou nenhum local espiritualista. Quando ela já tinha passado muitos anos, eu já era adolescente, assim, quase, ou jovem adulta, tipo uns 20 anos. Minha mãe conseguiu levar ela no centro que minha mãe trabalhava com meu pai. Foi aí que fez o tratamento e descobriu que ela teve uma experiência aí de outras vidas, que ela foi uma pessoa muito ruim. Eu nem vou falar o que que era aqui, mas ela fez mal pra muita gente de uma vez só. Durante muitos anos, né? Muita gente de uma vez só, não. Muita gente durante muitos anos. Mal assim, gente, não é assim, ai, matou na guerra. Porque a guerra tem a questão, pô, você tá ali, ou você mata ou você morre. Então, não é que você fique isento, mas é menos do que uma pessoa que faz isso deliberadamente, por propósitos individuais, sabe? Não foi o caso dela. Ali, muitos desses seres que foram prejudicados por ela perdoaram ela. Muitos, 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 a maioria. Mas tinha 3 ou era 4 que não, de jeito nenhum. Não quis, não perdoa, não perdoa. E eles ficam ali massacrando ela até hoje. Ela tem 80 anos. Ela grita até hoje pra dormir. Ela não tem paz. Não tem paz. A cama dela, ela coloca alho embaixo do travesseiro. Desde que eu sou criança, ela faz isso. Ela coloca alho debaixo do travesseiro, que ela acha que afasta os espíritos. Ela chama a mãe dela, que já desencarnou há anos. Ela fica chamando, mãe, por favor, me ajuda, não sei. A mãe dela teve muitos problemas depois que desencarnou por conta dela, assim, que ela ficava chamando e a mãe dela preocupada. Tudo isso a gente teve acesso. Então, assim, isso é mediunidade ostensiva não trabalhada. E, enfim, é muito triste, porque ela teve o caminho de como ela podia trabalhar aquilo. E aí eu vou entrar nessa parte agora. Como é que a gente trabalha a mediunidade, né? Nesse nível tão ostensivo. Em todos os outros, mas esse que eu falei, que é a minoria, que muita gente fala assim, os espíritos estão falando com mentira, gente. Pra você chegar aqui na internet e falar que os espíritos estão falando com você o tempo todo, você já tá, ó, zureta. Essas pessoas nem ficam muito na internet, porque elas entram numa pane, assim, dá uma pane. Eu falei pra vocês no começo da live, eu conheci pessoas, eu conversei com elas estão completamente em desequilíbrio. E quem não tá trabalhando. E é esse ponto que eu vou chegar. Trabalhar. Você não é médium à toa. Você não veio com essa mediunidade tão aberta à toa. Não tem saída, gente. Não. Mas eu não quero. Então, se você fala que não quer trabalhar, né? Trabalhar em centro, trabalhar em terreiro, trabalhar atendendo, trabalhar com reiki, trabalhar como médico. Eu não quero trabalhar a parte espiritual, então vai fazer medicina, vai fazer enfermagem, que é uma forma de você colocar a mão na pessoa, você transferir aquela energia, você trabalhar a cura. É uma forma também. Tô falando que você vai usar, fazer passes aqui, mediúnicos. Não, mas você trabalhar ali, você já tá colocando energia para circular. Precisa pôr, gente, a energia para circular. Senão você vai ter o próprio umbral na tua cola. E não tem saída, não tem o que fazer. Se você é até onde eu sei, se você é um missionário, alguns casos você consegue reverter. Então, se você veio com isso porque você quis, ou porque foi uma herança de ancestral, sabe? Você consegue bloquear. Conheci algumas pessoas que bloquearam. Eu fui uma dessas pessoas por um bom tempo. Eu bloqueei minha mediunidade. Não foi eu fazendo nada. Eu fui no centro, fizeram um tratamento e eu consegui bloquear, porque eu tava ficando maluca. E não tinha condição nenhuma de eu trabalhar naquela época. Mas foi assim, como se fosse uma moratória. E eles falaram pra mim, não é pra sempre. Não é pra sempre. Você é muito nova, mas depois vai voltar. E você precisa dar um jeito. E voltou. Só que eu dei um jeito. Então, você não tem saída. Aí você tem escolha. Ou você vai viver completamente em desequilíbrio, loucona, ou você vai ter que trabalhar essa mediunidade. Não tem saída. Ai, que Deus injusto. Então, você não é espiritualista, porque você sabe que as coisas não começaram aqui. Não tô falando que a gente tem que se chulapar. Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, porque eu era bucão na outra vida. Não tem nada a ver. Todo mundo aprontou todas. Ninguém que tá aqui encarnado na Terra é alecrim dourado, não. Pelo contrário, todo mundo mais pra cão do que pra alecrim, entendeu? Mas cada um tem um ponto a ser resolvido. Tem pessoas que vêm com essa questão. Por quê? Porque tá envolvido aí com muito espírito. De uma forma ou de outra. E é por isso que eu quis entrar nessa parte também da questão de você se meter com coisa que você não conhece.
ficar abrindo portais espirituais o tempo inteiro, ficar trabalhando com um monte de quiumba, ficar trabalhando com um monte de... Tem gente que fala assim que tem escravos para trabalhar para ela. Gente, não existe isso, gente. Existem escravos, mas eles nunca serão eternos. Você está criando inimigos. Você tá alimentando inimigos. Daqui a pouco é você do outro lado. Você não é eterno, tá? Você não é Matusalém, você não é o Drácula. Uma hora você parte do outro lado, pro outro lado. Ah, mas eu tenho quem me protege. Do outro lado, você não é mais interessante. Quem tá te protegendo hoje, tá protegendo porque você tá cumprindo um papel que ele precisa de alguém ter. Ele precisa ter alguém aqui na matéria, servindo de agente para ele aqui da matéria. Uma vez que você parte pro outro lado, não tá mais servindo de agente nenhum. Ele tem os trabalhadores mais inteirados, né? Mais interessantes lá do outro lado. Você era interessante aqui. Do outro lado, você é um nada. Até você chegar num nível que pode ser útil, vai demorar muito. Então, o que acontece? Você vira presa daqueles que você prendia. É lógica, gente. Eu não tô falando nenhuma novidade aqui. É só parar pra pensar que a gente não quer pensar no que é incômodo. Né? A gente só quer... eu não quero pensar nisso. Moralista. Só moralista. É lógica, tá? Espiritualidade não é essa mágica toda. É muito mais lógica do que mágica. A própria mágica tem muita lógica, tá? Não adianta a gente achar que tá fazendo coisas que... Não, mas eu uso umas proteções enquanto você tá encarnado. E não é você viver no medo, é você viver consciente. Tenha consciência. Você tem consciência disso? Você assumiu o risco? Assumiu o risco, assumiu. Né? Indiscutivelmente. Fez, já assumiu o risco. Você sabendo dos detalhes ou não. Agora, você falar que você... ai, não, então você tá colocando medo. Não, eu tô só provocando a gente aqui pra gente ter mais consciência. Tenha consciência, pense em tudo, pense nas duas pontas. Aí eu quero isso, tem alguém que tá me oferecendo. Mas o que eu tô fazendo pra pessoa? Não, a pessoa tá te oferecendo aqui riqueza e poder e não sei o quê. Mas o que eu tô dando? Eu paguei R$ 250 pra ela, tá pago? Essa pessoa é o quê? Ela é o dono da Loteria Federal pra te dar um dinheiro pra você? Não, ele é um magista. Você pagou ele. Como é que ele garantiu a tua riqueza e o teu poder? Ah, ele colocou lá, ele mandou a foto do trabalho. Aquele trabalho ali, gente, sozinho não é nada. Para aquele trabalho funcionar, é que ele tá oferecendo aquilo para alguém. Esse alguém, aquelas velas afincadas na farofa é o suficiente para pagar o trabalho espiritual, para te dar riqueza e poder? Não é. Aquilo ali é só um petisco, um aperitivo. O pagamento é outro. Então a gente tem consciência, tá? É só ter consciência. Não precisa ter medo de nada. Faz o que você quiser, só que depois não vem... Ai, Deus não olha pra gente. Por que os mentores deixam? Aí a minha cara aqui, ó. Da boneca quebrada. Ingrid Araújo, na pandemia eu meditava muito, orava muito e comecei a ter esses despertares e eu não aguentei. Quando a gente começa a se espiritualizar, eu sempre falo que a gente tem que ter um pé na matéria e um pé no espiritual. Se a gente ficar só no espiritual, a gente surta. Não tem que fazer. Não tem que fazer, não. É um caminho, assim, natural. Precisa ter, ó, continua trabalhando, continua estudando, continua se relacionando com as pessoas. Sai, vai no shopping, vai no cinema. Não se isole, não vá viver isolado como um monge. Os monges são preparados para isso, tá? E mesmo assim, eles têm as catarses deles também. Mas é todo um estilo de vida moldado para que ele não surte durante esse processo. A gente não adianta ficar aqui em casa. Ah, mas você não tem poder. Tem, gente. Todo mundo tem todos os poderes aqui. A gente tem toda uma capacidade infinita, mas a gente nem sempre tá pronto, assim. A maioria das pessoas é grandíssima, não tá. Um monge, ele tem lá todo um esquema que ele segue para conseguir entrar no nirvana, né? Que é o ápice da iluminação. Para buscar o nirvana de forma a não implodir, não enlouquecer.
Então, e a gente aqui, no dia a dia, aqui em casa, no meu quartinho? Não, né? Então a gente tem que fazer as coisas aos poucos. E sempre, eu, Juliana, sempre penso assim, ó, eu não quero desperdiçar a minha encarnação, né? Eu não sou das pessoas que falam assim, ah, eu não quero nunca mais encarnar porque o mundo é horrível. Se o mundo é horrível é porque os seres humanos que são horríveis, o mundo é lindo. Os seres humanos são horríveis. Então, se eu tô no meio desses seres humanos horríveis, é porque eu sou pau a pau ali com eles, né? Tem gente que é pior que eu, mas tem gente que é muito melhor que eu. Então, na média, tá todo mundo ali, né? Senão não estaria todo mundo aqui junto. Então, eu não sou dessas de ficar falando que eu não quero nunca mais encarnar. Só que eu eu não quero ficar desperdiçando oportunidades. Então, o que eu vim aprender aqui, eu quero aprender. Porque eu sei que eu não vou conseguir aprender e desenvolver tudo que meu espírito tem para aprender e desenvolver nessa única vida. É matematicamente impossível, né? A gente tem, dadas as nossas circunstâncias que a gente vive, tem as limitações. Mas tudo que der para eu desenvolver com as circunstâncias que eu vivo, né? Com esse cenário aqui que eu quero desenvolver, não quero desperdiçar. Então eu penso assim, eu sou espiritualista, eu amo estudar espiritualidade, viver espiritualidade, ver coisas, ter contatos, eu amo. Mas quando isso começa a me desconectar da vida material, eu paro, a prioridade é a vida material. Quando eu estiver desencarnada, não vou ficar cheirando nada aqui na matéria. Não vou ficar aqui, ai, o que fulaninho tá fazendo? Deixa eu ver o que aconteceu com a Virgínia e com o Zé Felipe. Não vou, é tipo, aquele abraço, meus amigos, a gente se vê depois. Mas enquanto eu estiver aqui, minha prioridade é isso aqui. A espiritualidade é um plus, né? É uma forma. Para mim, eu vejo assim: enquanto eu tô encarnada, o meu contato com a espiritualidade, o cuidar da minha espiritualidade é uma forma de eu ficar bem aqui, desse lado aqui material. De eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer, de eu estar bem mentalmente, emocionalmente. Então, é cuidando da espiritualidade que eu garanto isso aqui. Mas eu não posso deixar isso aqui para viver só a espiritualidade, senão a gente não dá conta mesmo. E é aquilo, gente, eu foquei no final, né, na espiritualidade, na mediunidade mais intensa, né, mais ostensiva, que é aquela que a gente vê e fala, não sei o quê. Mas todo mundo é médium, como eu falei no começo, todo mundo tem algum nível de mediunidade e a gente sempre pode desenvolver a mediunidade. O desenvolvimento não precisa ser num local espiritualista, pode ser em casa, pode ser. Kardec falava pra gente desenvolver em casa, só que a gente tem que também assumir o risco, né? Outro dia eu vi um relato de uma menina, gente, que eu fiquei assim, pânico. Ela tava desenvolvendo num terreiro de Umbanda. Só que ela tava em casa e começou a fazer, acho que ela tava cultuando algumas coisas lá contra a orientação, né? Desrespeitando a orientação da mãe de santo. E aí ela falou assim que ela sentiu a incorporação vindo e ela deixou. E ela tava em casa sozinha. Ela morava com a avó, os pais e eu acho que um irmão, uma coisa assim. Não tinha ninguém em casa. Aí ela incorporou. Essa menina falou que ela ficou a tarde inteirinha. Ela ficou a tarde inteira se debatendo na casa, incorporada com uma. Olha, e aí alguém gravou quando ela voltou. Como que é o nome daquela pombogira, gente, que é muito rara? Como que é? Cacra. Cracatua? Não é. É uma que é bem velha, assim, que ela anda toda cruvada, assim. É craca alguma coisa. Nem lembro agora. E ela incorporou ela primeiro, depois ela incorporou um monte de coisa. Depois ela Kakurakaia, isso aí. Kakurukaia. Kakurukaia. Isso, ela incorporou essa pombogira. E ela ficou a tarde inteira incorporada. Ela depois divulgou alguns trechinhos das câmeras da sala, porque ela descia a escada, ela caía da escada. Ela levantava, ela caía. E só tinha câmera de segurança na sala, mas ela ficou um tempão lá em cima. Ela fala que não lembra. Ela fala que não lembra como é que ela. O que ela fez lá em cima. O quarto dela estava detonado. E depois essa. E aí, beleza. Aí chegou na casa dela o irmão, que eu acho que era uma criança, chegou da escola. Achou que ela tava zoando, tentou balançar ela, não acordava nem a pau. Aí o irmão foi chamar uma pessoa, uma vizinha, uma coisa assim. Aí a vizinha ligou pra mãe dela, que tava trabalhando, sei lá.
Eu sei que essa mulher, gente, ela conseguiram controlar ela tarde da noite, quando chamaram um pessoal do... Não lembro agora, não foi do terreiro dela. Porque eu acho que os pais dela nem sabiam que ela estava frequentando o terreiro. Chamaram no centro espírita, eu acho que foi isso. Chamaram uma galera de um centro espírita lá perto da casa dela e aí conseguiram. Ela falou assim que ela tava tão cansada, toda dolorida, que levaram ela pro hospital, porque ela achou que ela tava com o pé torcido, toda dolorida, toda machucada, porque ela tinha caído da escada, tava com a costela, aqui as costas doendo, ela quebrou umas costelas. Por quê? Tudo isso porque ela tava incorporando em casa sozinha no início do desenvolvimento dela. Então é perigoso nesse sentido, sabe? Então é um risco que se assume quando fala assim, as pessoas falam que não pode incorporar em casa. É por conta disso, gente. Se você estiver sozinha, perder o controle, quem é que vai te ajudar? Né? Não é por conta do... Ai, porque vai acontecer uma coisa terrível, espíritos na sua casa. Não é isso, é porque você pode realmente acontecer isso com a menina. Passou o dia inteiro incorporada, ficou só o pó, só o pó. Ela falou que passou a semana inteira sem conseguir fazer nada, só na cama, toda quebrada. Aí todo aquele caos na casa dela. Então, assim, o risco é só esse. Eu achei um excelente exemplo para quando as pessoas ficam criticando. Por que que não pode... Não é a mesma coisa do terreiro, só que no terreiro você tem um monte de gente preparada para lidar com esse tipo de situação. Kate P, o que podemos fazer para ver os espíritos? Então, desenvolver a clarividência. Dark Angel, Ju, qual o propósito espiritual de uma pessoa ganhar um dinheiro que pode mudar a vida e perder? Ai, não sei, Dark Angel. Perdeu por quê? Foi roubado? Perdeu no jogo? Fez maus negócios? Gastou tudo com coisa errada? É um problema, viu? Também é um problema. Enfim, mas aí cada caso é um caso. A gente não pode... né? Gente, é isso, meus queridos. Confiando nas pessoas. Não sei, sabia? Não posso opinar. Não faço a menor ideia. Às vezes não é propósito, às vezes é karma, sabia? Porque propósito não tem propósito de ganhar e perder. Porque propósito ele tem que ter uma finalidade produtiva. Eu fiz um vídeo hoje falando sobre Dharma. Depois que eu editei e publiquei, eu falei, eu senti que ficou faltando algumas coisas. Porque Dharma, né? O Dharma, ele não é o contrário de karma. Tá? Eu falei no vídeo. Porque karma não é simplesmente o retorno de uma coisa, tipo, o castigo que você tá pagando por uma coisa que você fez. O karma é uma reação de toda ação. Então, assim, você viver, você tá no karma. Porque qualquer coisa, eu tô fazendo aqui uma live, eu vou ter uma reação disso, uma série de reações em cadeia a partir dessa live que eu tô fazendo. Eu sair na rua para pegar um ônibus para ir trabalhar, eu também posso ter reações dessa atitude que eu tive. Então não é uma coisa boa ou ruim, karma. O Dharma é quando você está fazendo coisas que beneficiam toda uma situação ou pessoas para além do seu interesse individual. Por isso que a gente fala que o Dharma, ele quebra karmas ruins. Por quê? Porque você tem ali como se fosse uma conta, né? Um balanço um balanço contábil. Para quem não sabe, eu também sou contadora, né? Então, você tem ali o débito e o crédito. Então, muitas vezes você tá com seu débito desse tamanho, enorme, e você tá com 0 de crédito. Então, você tem que ficar pagando como se fossem dívidas, pagando cada um dos débitos. Então, as suas dívidas são pagas individualmente para cada um dos seus débitos, né? Você paga aqueles seus devedores ali, os seus credores. O crédito, você vai obtendo através de você estar vivendo o seu Dharma, tá vivendo Dharmas, ou seja, você ajudando pessoas, você vivendo o seu propósito de uma forma mais coletiva. O nosso propósito real nunca é algo voltado exclusivamente pra gente. Todos nós somos dotados de talentos que ajudariam o todo, né? Então, todo mundo tem algum talento que muitos não descobrem, a maioria não descobre o que é, mas todos nós encarnamos, cada um com um talento, que esse talento ele pode ajudar muito o desenvolvimento do todo.
Quando a gente consegue se conectar com esse propósito e viver aquilo, a gente está vivendo o nosso Dharma. Então, a gente vai aumentando o crédito naturalmente. O débito, ele não precisa mais ser pago individualmente, porque na soma, no balanço, você começa a ter um monte de crédito. Então, assim, pô, eu tinha menos 100, né, de débitos, de dívidas. E aí, de créditos, eu só tinha 10. Então, meu balanço estava com ainda menos 90. Eu tinha que pagar 90. Só que aí você começou, ó, a viver seu propósito, ajudando um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Quando viu, você acumulou 300 de débitos. Então, é o contrário, de créditos. Então, assim, aqueles 90 morreu. Hoje você tem 210 de créditos. Então fica só coisa boa aqui no seu balanço, entende? Karma é quando você. O karma é você. É ação e reação. Quando a gente tá encarnado, a gente tá sujeito ao karma, porque faz parte da vida de um encarnado. Na verdade, desse planeta, desencarnado também. Então, tudo que você faz tem uma reação. Pode ser uma reação boa ou uma reação ruim. Sempre vai ter reação. Pode ser nessa vida, pode ser em outra, pode ser no plano espiritual. Você sempre vai ter a reação daquilo que você teve de ação. A gente falou disso no começo da live, né? A pessoa fala assim, livre-arbítrio não existe. Existe sim. Existe livre-arbítrio para você escolher o que você vai plantar. A partir do momento que você plantou o que você quis, você vai colher o que aquele fruto dá, o que aquela semente tem de fruto. Então, você plantou a semente da banana, você obrigatoriamente vai colher banana. Você plantou a semente da laranja, você vai obrigatoriamente colher a laranja. Você não pode plantar laranja e colher maçã. Entendeu? Então, isso que a pessoa fala assim, livre-arbítrio não existe, porque você não escolhe o que você colhe, mas você escolhe sim o que você planta. O Dharma é o acúmulo de coisas boas que você faz para o todo, que beneficiem o todo. Então, não é coisas boas só para você. São coisas boas que beneficiem o todo. É por isso que o Espiritismo foca muito na caridade. A gente fala que chato. Eu mesmo, quando eu frequentava o Espiritismo, porque minha família é espírita, olha, papo chato, tudo é caridade, caridade. Não é porque você é bonzinho e benevolente, porque é uma forma de você não ficar tão sujeito à reação ruim das coisas que você fez lá atrás. É uma forma de você não sofrer tanto. Entendeu? Às vezes, quando a gente não ajuda ninguém, a gente fala, vou entregar o sopão lá no centro. Que chato. Mas quando a gente entende que todos nós somos dotados de talentos e com esses talentos a gente pode ajudar muita gente de uma forma tão natural que vai ser prazerosa pra gente, porque a gente vai sentir o nosso espírito, sabe? Nossa consciência eterna, ela vai se sentir conectada, né, com a nossa essência. Então, você vai estar ajudando sem perceber que você está ajudando. Quando você vê, a pessoa fala, nossa, gratidão, aquele dia que você fez, você o quê? Que dia? Do que você está falando? Porque foi tão natural. Então, isso vai te acumulando esse saldo positivo que eu disse. Então, isso é o Dharma. É você acumular esse monte de saldo positivo. Então, quando você tiver que pagar aquelas tuas dívidas, porque elas não vão sumir, vai olhar o teu saldo, é igual um banco. Pô, tem um monte de boleto para pagar. Quanto você tem na sua conta para pagar esses boletos tudo? Tô com zero, tem dinheiro nenhum para pagar na conta, eu não trabalhei, não entrou dinheiro nenhum. Então, meu filho, os credores vêm. Os credores vêm. Cobrar dívida, o AJ vem cobrar dívida. Agora, se você trabalhou e tá lá com dinheiro bonitinho para pagar aquela dívida, a dívida vai ser paga, tá? Vai vir no débito automático. Entendeu a lógica agora? Mas podemos então concluir que quem encarnou com uma vida muito boa aqui na Terra tem... Não tem nada a ver, Diário de Lady, nada a ver. Ela colocou assim, ó, então podemos concluir que quem encarnou com uma vida muito boa aqui na Terra tem mais crédito, nada a ver. Gente, a matéria não é... O tanto que você tem de dinheiro, de carros e casas, não é régua pra espírito ser bom ou ruim, gente, né? Meio óbvio, né? Quanta gente ruim aí nasceu em berço de ouro. Nossa, não, nada a ver, nada a ver. O que eu falei de crédito e débito é que a gente sempre leva tudo pro material, sabe? Esse é o ponto. Tudo que quando a gente fala assim que você vai ter crédito, você já pensa, eu vou ter vida muito boa, eu vou ser uma pessoa linda, eu vou ter carros, casas, empregos incríveis. Eu não demonizo o dinheiro, mas eu também não divinizo. Divinizo, existe essa palavra? De ser uma coisa divina. Não é nem divino e nem do demônio, tá? Não é. Dinheiro é uma ferramenta da matéria, tá? Tem nada a ver.
Quando eu falo de créditos, eu tô falando endeuso, divinizo. Isso, eu não demonizo nem endeuso. Obrigada, Alice. Dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta da matéria. Quando eu falo de crédito, gente, a gente viver em paz, a gente ter proteção espiritual, a gente viver experiências boas com nós mesmos. Eu comecei a live falando, né, eu perguntei, gente, como que foi a semana de vocês? A minha semana foi muito boa, por quê? Porque hoje eu prezo pela paz. Quando eu tenho uma semana em paz, sabe, todo mundo com saúde, a gente comendo bem, dormindo bem, minha família, eu e meu marido em paz, sabe? No love, meus filhos com saúde, tudo bem na escolinha dele, tudo bem no meu trabalho, meus pais saudáveis, minhas irmãs bem, minha sobrinha. Pra mim é perfeita. Minha semana foi perfeita, todo mundo em paz, todo mundo maravilhoso. Aí eu coloquei minha cabeça no travesseiro sem nenhum problema, assim, crítico pra ficar pensando. E isso pra mim, porra, tipo, pra mim é tudo. Se eu puder viver uma vida inteira de paz, nossa, maravilhoso. E aí a paz engloba você ter tranquilidade material, mas não excessos. Ah, o Diário de Leite falou, vida boa é igual vida tranquila. Foi o que eu quis dizer, nem pensei em dinheiro. Ah, então sim. Sim. Então me desculpa se eu interpretei errado, mas é isso, sim. Você ter uma vida em paz, sabe? Mas é como eu falei, também existem algumas coisas que a gente vem como missionário. Eu conheci um casal maravilhoso, assim, ó. Eles eram pessoas muito bacanas, um casal que se dava muito bem, um casal muito feliz. Só que o filho se envolveu com drogas. Então, por conta dessas más escolhas do filho, eles tiveram uma vida muito difícil depois, né? Eles já eram, não eram idosos, mas já estavam, tipo, já eram maduros. E aí você fala, ai, mas então eles tinham que pagar alguma coisa? Não, eles vieram de uma forma. Provavelmente, eu não posso falar que eu acessei isso, que eu não sei. Mas é bem comum espíritos que já estão muito bem virem para ajudar espíritos que eles amam e que não estão bem. Então, esse rapaz provavelmente ele já tinha uma inclinação forte para o vício ou para outras questões aí. Então, eles vieram para uma tentativa de ajudá-lo, né? Sabendo que eles poderiam ter que passar por esse tipo de situação. Isso acontece bastante. O Chico Xavier, gente, eu acho que era um espírito muito iluminado, gente, assim, ó. Não tem, mesmo que eu não acreditasse em nada do que ele falava, mesmo que eu não fosse espiritualista e não acreditasse em vida após morte, a vida dele como um ser humano encarnado foi muito abnegada, assim. Como que a pessoa escreveu mais de 500 livros e nunca pegou R$ 1 dos direitos autorais? A gente faz curso aqui para ensinar, com um monte de frase motivacional e já tenta arrancar um dinheiro das pessoas aqui, do seguidor. Não pode ter 5 mil seguidores que já tá fazendo e-book para tentar ganhar um dinheirinho das pessoas. Imagina você escrever 500 livros, sendo um best-seller, o livro Nosso Lar, se não é o mais, eu acho que é o livro brasileiro. Não, eu tenho quase certeza que é um dos livros com mais edições lançadas no Brasil, tá? Na história. Se não é o que principal, é um dos que tem mais edições lançadas. Você tem um dos 500 livros que você lançou, é um dos livros com mais edições lançadas na história do Brasil. E você não pegou R$ 1, nem quando ele era vivo, nunca pegou R$ 1 desses direitos autorais. Então, só por isso, mesmo que eu não acreditasse em nada, só por isso, esse cara merece muito. Aí, você vê, uma vida incrível, ele viveu paupérrimo, tinha acho que 2 calças compridas assim, umas 3 camisas, e era isso. Dormia numa cama de solteira a vida toda, e eu não estou aqui endeusando a pobreza, tá? Mas eu quero dizer a vida simples que esse cara teve. Então, assim, ele viveu uma vida muito difícil. E ele não teve paz, porque era o tempo todo as pessoas tentando pegar ele no pulo, né? Na mentira, no erro. Então era o tempo todo ele ali. Mas, na verdade, ele tinha uma paz interna, né? Ele não tinha uma paz externa. Mas a mente dele estava muito em paz. Ai, gente, hoje eu tô falante, né? Já deu. Boa noite, meus queridos. Nos falamos.